Aí pessoal, turbulências. Então, seguindo aqui com as turbulências agora, inclusive nós vamos falar de turbulência agora, em breve, daqui a pouquinho, dos fluidos não newtonianos. Então, continuando com a nossa série aqui de pinceladas sobre não newtonianos, tá? Esses caras aqui, eles têm algumas propriedades e algumas análises que você precisa fazer deles, que você não precisa fazer no newtoniano, por exemplo. Então, uma das análises que você precisa fazer sobre os fluidos não newtonianos é o número de Redstrom. Número de Redstrom. Aí você fala assim, meu Deus, quem diabos é Redstrom? Calma, não tem problema, não importa quem é Redstrom. Lembra do Reynolds? É o mesmo princípio. O Reynolds ele colocou o número dele, e o número dele é forças cinéticas sobre forças viscosas, ou seja, quanto maior o número de Reynolds, significa que as forças cinéticas são muito maiores do que as forças viscosas, fazendo com que ele escoe turbulentamente. E se for muito baixa, as forças viscosas ficam muito fortes e ele começa a ter um comportamento laminar, porque as forças viscosas dominam o escoamento. O número de Redstrom não é sobre escoamento, é sobre o fluido não newtoniano. E ele vai dar outras características. Ele, na verdade, assim, sob um ponto de vista muito grosseiro, mas eu vou explicar aqui do ponto de vista técnico, o número de Redstrom ele indica o quão longe de um líquido ele está e o quão próximo de um sólido o fluido é. Por exemplo, se o número de Redstrom for muito alto, significa que ele está começando a ficar mais próximo de sólido do que de líquido. E se ele for muito baixo, ele está mais próximo de líquido do que de sólido. Assim, de um ponto de vista muito grosseiro. Deixa eu definir para vocês aqui o que é o número de Redstrom. O número de Redstrom, que é HE, ele é igual ao número de Reynolds vezes o número que eles chamam de número plástico, digamos assim. É a relação sólidos, tá? Isso daqui, o número de Reynolds você já sabe o que é du ρ sobre μ, né? No caso, eu não posso usar μ porque μ é para fluidos newtonianos. Esse aqui eu vou ter que usar Ni, que é, no caso aqui, essa é, inclusive eu já falo para vocês, essa é a definição de número de Reynolds para Bingham. As definições de número de Reynolds modificam, o número de Reynolds modifica a partir do fluido não newtoniano que você está usando. Para Bingham você tem que usar aquele coeficiente de rigidez, que é o Ni. Lembra que eu falei? Vai na última aula lá que eu falo o que é isso. Então essa é a definição para Bingham. Então vou falar só sobre Bingham agora. Tá? Vezes o número, que é esse aqui. Que é, eu vou colocar aqui desse jeito aqui, vocês vão entender por quê. Então esse é o número plástico, digamos assim, tá? Então é o seguinte, gente, olha. Vamos analisar esse fluido aqui, esse número de plasticidade aqui, ó. Para Bingham, tá? Esse cara, ele é a tensão de escoamento sobre o coeficiente de rigidez, ou seja, isso aqui mostra as tensões internas dentro do fluido. E esse aqui, que é a velocidade sobre o diâmetro, mostra as relações da cinética do fluido, ou seja, do escoamento do fluido. Então, ou seja, é a questão das tensões internas sobre as questões de escoamento, ou seja, as questões cinéticas do tubo. Então esse número plástico de plasticidade tem essa ideia, tá? Então, finalizando, você fazendo cortando aqui, um do outro aqui, você vai cortando, o número de Redstrom fica sendo definido da seguinte forma, sobre meu parâmetro. Ou seja, se você pensar aqui bem, ele está vendo aqui a questão. Aqui em cima é a questão do quão próximo de um sólido ele é pela densidade e pela tensão de escoamento. E aqui embaixo é a questão do escoamento dele propriamente, porque esse coeficiente de rigidez é o processo dele de escoar, é o relativo da viscosidade, por exemplo, do Bingham. Então é o sólido sobre o líquido, entre aspas, ou seja, o comportamento sólido sobre o comportamento líquido. Ele
dá essa ideia, o número de Redstone dá essa ideia, o quão sólido é um líquido, ou um escoamento, ou quão líquido é o escoamento. Porque quando estou falando de newtonianos, esse tipo de coisa tem que ser considerado. Então isso é para Bingham, tá bom? Aí você fala assim, ah, Sasha, mas e para Power Law? Power Law não tem isso, cara. Então não faz sentido falar de número de Redstone para Power Law. Não faz sentido. Você não considera o número de Redstone. Redstone é só para Bingham ou para Herschel-Buckley. Ok? Então essa é a definição. Agora eu vou pegar, por exemplo, para o Herschel-Buckley. Como é que eu faria para o Herschel-Buckley? Eu vou apagar tudo aqui, que eu já expliquei para vocês. O Redstone aqui, como é que é. Essa definição de Redstone aqui vale para Bingham, Herschel-Buckley, qualquer um desses dois. Que é o seguinte. O D2 sobre tal 0, 2 menos N sobre N, K, 2 sobre N. Olha que interessante aqui. Então essa daqui vale para todos. Se for, por exemplo, Bingham, o N é igual a 1. Se eu coloco N igual a 1, vai ficar K elevado a 2, que era igual ao coeficiente de rigidez. Se for igual a 1 aqui, também eu coloco 1 menos 1 sobre 1, vai virar 1. Ou seja, esse cara some e esse cara vira 2. Ou seja, a equação volta que nem aquela que eu coloquei antes. Agora, se for um Herschel-Buckley que o N é igual a 1, é igual a 2, 3 ou 0,5, ela modifica para essa forma aqui. Então essa é a relação genérica do número de Redstone dependendo do fluido não newtoniano. Tá vendo que o fluido não newtoniano você precisa considerar? Não, porque tem um cara que tem isso, tem um outro cara que não tem aquilo. Aí como é que eu vou fazer o número de... E o número de Reynolds também. O número de Reynolds também varia com os outros caras. Nós vamos chegar lá, porque eu estou falando só do Redstone por enquanto. Tá bom? Essa é uma definição importante para vocês conhecerem. Quem estiver trabalhando com fluido não newtoniano tem que saber desse cara. Porque principalmente os fluidos mais comuns que se usa na indústria são Bingham e Herschel-Buckley. Lamentavelmente. Tá bom? Valeu!